E não poderia deixar de falar, né? Culto fé, então vamos falar um pouquinho de fé, né? Fé é algo que nos estimula. Fé é algo que nos leva em avanço, que nos leva a uma caminhada de descanso. Muitas das vezes a gente acha que a nossa caminhada em fé precisa ser só de luta, só de desafio, só de problema para vencer. Não, querido. Fé, ela é algo que a gente leva para a nossa caminhada em Deus em descanso. Porque se eu e você levamos em fé a nossa caminhada, nós entregamos tudo na mão dele. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os teus olhos. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você está te pedindo a Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço você. Mas o Deus que te formou, o Deus que a palavra dele diz que ele já tinha escrito os seus dias, quando você apenas era um embrião no ventre da sua mãe. Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui. E eu queria que você entregasse o seu coração a Ele nesta noite. Eu queria que você pudesse pedir a Ele: Espírito Santo, abra os meus ouvidos, para que eu possa não somente ouvir a Tua palavra, mas que a Tua palavra seja ouvida, mas para que ela possa penetrar ao meu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Jesus, nós te amamos. E queremos te dizer que Tu és, Senhor, o primeiro em nossa vida. Aqui está, Senhor, a Tua igreja, Lagoinha Forte Mais, Pai. Pai, nós te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor possa tocar em nossas vidas, abrir o nosso ouvido. Eu não sei como os Teus filhos entraram aqui nesta noite, mas o Senhor sabe e conhece tudo na vida deles, ó Pai. Aqueles que entraram ansiosos, ó Pai, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor traga a tranquilidade. Aqueles que entraram preocupados, Senhor, que eles tenham neste momento a certeza de que o Senhor está no controle de tudo na vida deles. Aqueles que entraram, Senhor, perturbados, Pai, que a paz sobrenatural que excede todo entendimento possa, Senhor Jesus, descer sobre eles nesta noite, e que eles possam entender que eles servem a um Jesus, que é o príncipe da paz. Espírito Santo, fala conosco. Pai, que tudo que vamos falar aqui, Senhor Jesus, é para louvor e glória do Teu nome. A palavra, Senhor, ministrada neste altar, Senhor, é apenas, Senhor, aquilo que vem do Teu trono. E que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural nesta noite. E que saiamos deste lugar, Senhor, saltitando de alegria. Porque nós sabemos e cremos que o Senhor está à nossa frente e conosco todos os dias. Assim eu oro e abençoo a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesta noite eu quero falar um pouquinho com você sobre o poder da fé transbordante. Há um poder de Deus derramado sobre a nossa vida. E um deles se chama o poder da fé. A fé é algo que ela precisa ser sempre constante na nossa vida, na nossa caminhada. Ela precisa ser algo participante de tudo na nossa vida. Eu não posso escolher ter fé apenas para algumas coisas. Eu preciso ter fé em tudo para que eu possa ser também vencedor em tudo. Muitas das vezes nós achamos que porque algo não deu certo, uma porta não foi aberta, a nossa fé não foi suficiente para que aquilo não acontecesse. Queridos, é um engano muitas das vezes do nosso coração. Porque a nossa fé, ela abre porta, mas ela também fecha a porta. A nossa fé, ela faz que coisas aconteçam em nossa vida, mas a nossa fé também faz com que coisas não aconteçam, porque Deus não quer que aconteça. O detalhe é que nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, conectados com o Espírito Santo de Deus, através da fé que é plantada em nosso coração, para que nós possamos transbordar e viver as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Eu queria ler com você Efésios capítulo 3, versos 16 ao 19.
Efésios 3, 16 a 19. E vemos uma palavra onde Paulo está falando algo tremendo para nossas vidas. E olha o que a palavra de Deus diz: oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo. Será que você pode dizer todo? Diga assim nesta noite: todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Eu declaro nesta noite, através dessa palavra, a plenitude de Deus na sua vida. Queridos, muitas das vezes nós somos desafiados na nossa vida a que vivamos uma vida mesquinha, a uma vida de tropeço, a uma vida de sempre acharmos que é uma barreira diante de nós. Eu quero dizer, querido, não há barreira intransponível para o Senhor. Deus pode tudo na sua vida, basta somente nós olharmos para a palavra e vivermos essa fé transbordante. O detalhe é que nós vemos as situações diante de nós, e Satanás, ele quer sempre mostrar algo mentiroso para nós, te dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que quem é você para ter aquele carro, quem é você para comprar aquela casa, quem é você para ser um empresário nessa cidade. Você é um filho de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, que esta fé te alcançará, para você alcançar essa plenitude e viver o poder sobrenatural de Deus. Queridos, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Chega de sermos crentes passivos. Você sabe o que o crente precisa ser passivo? Passivo em amor. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós queremos muitas das vezes ser passivos diante das situações que Satanás coloca diante de nós. E ele fica olhando para nós e fala assim: ele não sabe nem quem ele é, porque ele sabe quem você é. Ele veio de lá, ele sabe o que a palavra de Deus diz. O que nós estamos pregando, o que é pregado aqui nesse altar, todos os cultos, ele sabe, querido. O que ele quer fazer é ser um empecilho na sua vida. Ele quer te impedir de você entrar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para receber a plenitude de Deus. Mas nesta noite você chegou aqui, nesta noite você está aqui, nesta noite você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Será que você pode repetir isso comigo? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando este culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Você crê nisso nessa noite? Você crê nisso nessa noite? Aleluia! Queridos, a nossa fé transbordante, ela precisa ir além simplesmente do que acreditar que algo maior está em nós. O mundo, ele prega que há um cósmico, uma áurea. Uma vez uma pessoa chegou lá na igreja e falou, acabou o culto, ela chegou perto de mim e falou assim: pastor, se você tem uma áurea, né? Que assim, uma coisa boa, gostei de vir aqui, gostei de ficar perto de você. Falei: querido, eu não tenho áurea nenhuma, eu tenho Jesus na minha vida. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Nós precisamos ser aqueles que carregam a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós, querido. Não é que eu sou perfeito, não. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós estamos em busca da perfeição, em busca da santidade. A Bíblia diz: buscai ser santo como eu sou santo. Então ele já está dizendo que aqui na terra nós só temos que buscar. Mas muitas das vezes nós queremos achar o santo dos santos.
Eu poderia ter me enchido, ela me disse, pastor Leandro, que eu tenho uma áurea. Não, querido, nós temos a presença de Deus. E nós devemos ser humildes em dar glória a Deus, porque não somos merecedores. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Nós não temos mérito nenhum, querido. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O detalhe maior é que muitas das vezes nós lemos a Bíblia e não queremos viver a Bíblia. É aquele que quer ir para a escola, ele quer ler o livro, mas não quer estudar o livro, não quer viver o livro. Então vem a prova e ele tira 0. Ler a Bíblia e viver a Bíblia é completamente diferente. Você concorda comigo? Ler a Bíblia e ver que a Bíblia tem dezenas, centenas de versículos nos levando a ter uma vida em fé em Jesus Cristo, e você realmente viver sua vida em fé em Jesus Cristo é outra coisa. Não é verdade? Mas nesta noite eu declaro que Lagoinha Formar sairá daqui com a sua fé renovada, com a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que nada é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa fé transbordante, ela precisa ser um sentimento profundo e poderoso em saber, queridos, que não é eu, não é você, mas é Ele. Foi Ele que se entregou por mim. Nós éramos imerecedores de estarmos até sentados aqui, querido. Mas Jesus, Ele se dispôs da sua glória e disse: eu estou vendo que vai ter a Lagoinha Forte Maias, e lá vai estar sentado um filho, uma filha minha, e eu preciso redimir ele dos seus pecados, eu preciso perdoar, eu preciso amá-los. Éramos imerecedores, queridos, já estávamos fora de podermos herdar qualquer coisa, que dirá o reino. Mas nesta noite você está aqui, e não há nenhum véu mais te separando. O véu foi rasgado de cima a baixo. E você sabe por que foi de cima a baixo? E não foi de baixo para cima? Porque não tem nada a ver com a gente, é tudo por Ele. Por isso é que vem do alto. Tudo que vem do alto para a nossa vida vem de Deus. E é para você viver isso, querido. Eu quero que nesta noite você entenda que nós precisamos viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. Vida de glória em glória, de vitória em vitória, não tem problema não, querido. É poder, através dessa fé transbordante, saber quem nós somos nele. Queridos, plenitude. Quantas pessoas falam que é isso, pastor, viver plenitude, era tudo que eu queria. Querido, e por que você não está vivendo? Por que você não está vivendo a plenitude? Plenitude é eu saber que eu tenho um estado de conforto. Eu tenho um Jesus que morreu por mim, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele disse que Ele voltaria, o Pai deixaria o Consolador. E Ele ainda disse que Ele foi para preparar morada para mim. E eu não vou me sentir em plenitude. Como que pode eu ter um Pai que me disse tudo que Ele está fazendo e eu me achar o pior de todos? Querido, Jesus, Ele está trabalhando ao teu favor, ao nosso favor. Jesus está te dizendo nesta noite: viva a minha plenitude, acesse as realidades que eu tenho colocado diante de você. O detalhe é que nós passamos a ter uma vida com Deus, uma vida religiosa. A religiosidade, querido, te afasta da paternidade. A religiosidade, ela te leva para fora da casa do seu pai. Porque casa de pai é assim: eu chego, meus pais moram lá no Rio de Janeiro. Quando eu vou lá, no Rio, eu entro. E eu não fico: mãe, pai, posso tomar uma água? Eu estou com fome, eu posso abrir o armário? Não, querido, eu entro, eu vou na geladeira, eu pego água, eu como, eu bebo, eu deito no sofá, eu boto o pé para o alto, porque eu estou na casa do meu pai. Mas muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e não acessamos as realidades porque nos achamos imerecedores, querido. Nós éramos imerecedores, mas Jesus já pagou o alto preço. O preço foi pago completamente.
Há uma realidade diante de você. Há uma realidade diante de você. Olha para a sua vida como uma estante, como você abrir a despensa da sua casa. Quem sabe você está cozinhando e fala, agora eu preciso de um extrato de tomate. Aí você vai lá, abre, pega. Por quê? Porque você já tinha ido comprar no supermercado. Acessar as realidades de Deus é saber que quando eu leio a palavra, quando eu leio a Bíblia, eu tenho acesso. Jesus já comprou todas as coisas. O que basta nós fazermos é acessar. Mas Satanás, ele quer depositar no seu coração e na sua mente, te limitar para que você não chegue nessa despensa, porque ele sabe que quando você abrir essa despensa, você vai dar de encontro com tudo que você está pedindo ao Senhor, e vai estar diante de você. Queridos, nós precisamos parar de viver essa vida passiva. Nós temos um dito em Lagoinha, e é o quê? Pra cima, Lagoinha. Pra cima, Lagoinha. Vai vir problema? Vai ter dificuldade? Vai, mas nós vamos vencer, porque é Ele quem guerreia as nossas guerras. Queridos, nós precisamos viver uma vida de uma fé transbordante, querido. Mas sabe o que muitas das vezes Satanás quer que a gente olhe? É um grão de mostarda. Eu não preciso fazer nada, porque é muito pequenininho. Querido, esse grão de mostarda é uma bomba dentro de você. Esse grão de mostarda é aquilo que o Senhor vai plantar e vai florescer na sua vida. E você vai ter força, vigor. Você vai ter vontade de viver e realizar aquilo que Deus te chamou, querido. Eu não sei quanto tempo você está aqui em Fort Myers, que você está na América. Mas de uma coisa eu sei, foi Deus que te trouxe para cá. Quem sabe foi você planejou do teu coração e achou que foi você que planejou, mas não foi. Foi Deus que te trouxe para cá. Há 24 anos atrás eu também saí do Brasil e eu aterrissei em Miami, achando que eu tinha vindo para cá para um sonho americano. Mas eu dei de cara com o plano do Senhor. E o plano do Senhor não era o sonho do dólar, era o sonho de um ministério, era o sonho de algo que Ele queria que eu e minha família vivêssemos. Mas a gente sai do Brasil achando, agora eu vou lá e eu vou ganhar em dólar 5 vezes mais. Querido, o que é 5 vezes mais para Deus? O que é 5 vezes mais para Deus, querido? Seu pastor estava compartilhando que quando ele entrou aqui para fazer essa obra, tinha $800 na conta da igreja. Olha o que você está vendo aqui, querido. Não, se eu fosse você, eu tinha celebrado ao Senhor. Eu tinha. Querido, Deus não depende do nosso dinheiro. Esse momento do ofertório que a gente faz nas nossas igrejas, só para te dar oportunidade, para te dar um alertinha. Nós já devemos sair de casa com a nossa oferta, o nosso dízimo preparado, a nossa doação preparada. E não é porque nós, como pastores de Lagoinha, precisamos de dinheiro, não, que a gente não precisa de dinheiro, não, querido. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. A nossa fé não está depositada no dólar, é nele. Então, assim, isso que vocês estão vivendo hoje aqui é muito pequeno para o que Deus tem preparado. Deus me deu, como vocês ouviram o pastor falar, Deus me deu um prédio antes de eu começar a ter igreja. E eu já tive que ativar a fé, porque, como ele falou, eu tinha hotel para pagar e $10 mil de mortgage também para pagar. E nós estamos lá, em Melbourne, fazendo uma obra, a qual não é minha. Eu apenas sou também participante daquela obra. É aquele prédio enorme que Deus nos deu. Mas que se Ele deu é porque Ele vai mandar a gente para estar lá. Se Ele deu é porque Ele vai dar todo o recurso que a gente precisa conseguir para fazer a obra que nós precisamos fazer lá. Querido, a obra é dEle. Porque se eu fosse olhar diante daquilo que Ele me deu e eu fosse me desesperar, eu acho que eu já tinha infartado. Eu já tinha tido um infarto fulminante. Mas como eu sei que a obra não é minha, é dele, querido, eu deito e durmo. Eu deito e durmo de babá, porque eu sei que ele está cuidando. Sabe quando você dorme, que você fala, hoje eu até babei? Não é? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Não é? Aí você vira, assim, encosta, acorda, porque o babou ficou gelado. Aqui fica gelado porque tem ar-condicionado, né, na casa, né?
Glória a Deus, tá vendo? Você tem até ar-condicionado central, querido. Deus é bom. Então a nossa fé, ela precisa ser algo relevante na nossa vida diária. Não é algo excepcional. O excepcional, ele já foi feito por mim e por você. Porque foi feito algo que ninguém pôde fazer. Depois que Jesus morreu na cruz e declarou salvação, perdão, remissão, transformação, libertação sobre a nossa vida, querido, ninguém fez outra obra igual e nem vai fazer. Porque a Bíblia diz que não há outro como Ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Queridos, a nossa vida, ela precisa ser entregue a essa fé transbordante. E eu quero te dizer, nesta noite eu declaro que você vai sair daqui. E a partir de amanhã você vai viver uma nova realidade de vida. Você vai ficar você vai parar de ser aquela galinha que fica olhando para o chão e ciscando para trás. Você vai se transformar numa águia do céu para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não há como nós vermos o que Deus fez se somos galinha. A nossa fé não precisa ser, não, se eu tenho só isso aqui tá bom. Não tá bom não, querido. A gente tem que ir viver a realidade de Deus. A águia, ela pode comer o milho que joga no terreiro? Pode ou não pode? Pode, lógico que ela pode. Mas ela quer? Não, querido. Ela diz, isso não é para mim. Eu vou alçar voos altos e vou ver comida fresca, coisa boa. É isso que Deus quer para a sua vida, que você voe para ver coisa boa que Deus tem preparado para você. Para de ficar reclamando que teu chefe está te perturbando. Ora pela vida dele. Quem sabe ele vai ser a ponte para você ter a tua própria companhia, querido. Pega o knowledge, pega o conhecimento. Muitas das vezes a gente fica achando que nós estamos sendo usados. Não, querido, nós não somos usados. Nós estamos tendo a oportunidade. É diferente. O crente, o mundo pode até achar que a gente está sendo usado, né? Não, vai lá para aquela igreja, vai ficar pedindo oferta, dízimo, sai de lá, sai fora, estão te usando. Não, nós estamos plantando no reino. Plantar no reino é a certeza da colheita. Plantar num terreno fértil é a certeza que a colheita vem, 100 por 1, 1000 por 1, porque Ele é o Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos, queridos, viver uma fé que transborda e que ela se manifesta em algumas formas na nossa vida. E eu quero falar 3 formas para você. A primeira dela é que a fé transbordante, ela nos dá a confiança necessária para buscarmos os nossos sonhos e objetivos, mesmo que pareça impossível. Quem sabe você está aqui nesta noite e você tem um sonho dentro de você. E você tem achado que é impossível você realizar esse sonho. Eu quero te dizer, querido, se o teu sonho está conectado com os sonhos de Deus, nada é impossível para você. Quando a nossa fé, ela é ativada, e eu deposito o meu sonho, para que o meu sonho seja refletido com o sonho de Deus, tudo para mim é possível. O detalhe é que muitas das vezes a gente acha que os nossos sonhos foram frustrados, é porque nós não queremos ter o trabalho de ajoelhar e entregar o nosso sonho a Deus e perguntar qual é o sonho dele para a nossa vida. Aí nós somos frustrados, aí nós somos impedidos, porque queremos viver algo que não perguntamos para Deus se é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Queridos, nós precisamos ser aqueles que sejamos dependentes de Deus. Essa fé transbordante, ela é para aquele servo que depende do seu pai. Nós precisamos depender 100%. Deus, Ele não quer 25% de uma parte da sua vida, 25% da outra, 25% da outra, 25% da outra. Não, querido. Ou é 100% ou é nada. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Fora disso é parte com Satanás. Mas muitas das vezes nós queremos levar uma vida a qual nós planejamos tudo, botamos tudo no papel, mas nós não apresentamos a Deus. Querido, nós precisamos consagrar a nossa vida. Nós precisamos levar uma vida de consagração para vivermos o impossível
acontecendo na nossa vida. Em segundo lugar, essa fé transbordante, ela nos encoraja a ajudar e apoiar os outros, espalhando bondade e compaixão, querido. O que está faltando nesta terra, sabe o que é? A gente amar ao nosso próximo verdadeiramente. É a gente olhar para o nosso irmão e ter compaixão dele, ter amor por ele. O detalhe é que nós estamos vivendo uma vida by myself. Eu não preciso ter uma vida by myself, porque se eu fosse querer ter uma vida somente por mim, pela minha família, eu não estaria nem morando em Melbourne. Eu tenho certeza que o pastor Leandro não estaria morando aqui em Fort Myers. Eu nunca planejei morar em Melbourne. Eu nunca planejei viver em Melbourne. Mas você sabe que eu e minha família hoje estamos vivendo uma vida em Melbourne que parece que eu nunca morei em outro lugar dos Estados Unidos. Sabe o que é isso? É viver os planos de Deus, amando as pessoas que Deus coloca ao meu redor, tendo compaixão e servindo ao outro. Aí eu estou fazendo a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas. Aí sabe o que Deus faz? Foi aqui que eu te plantei. Então eu e minha família hoje estamos vivendo como se nós nunca tivéssemos morado em outro lugar. Eu e minha esposa moramos 21 anos em Boca Raton. Sabe o que é você viver 21 anos num lugar e Deus falar assim, agora acabou. Você agora vai para Orlando. Fazer o quê? Não sei. Para onde? Também não sei, porque eu não saí também para ir para Lagoinha. Isso é dependência. Eu relutei, você fala, de repente você está olhando assim para mim, você assim, aceitou assim? Não aceitei não, querido. Eu precisei buscar em Deus e olhar o amor de Deus na minha vida. Olhar e ver Deus depositar em mim uma fé para largar tudo que eu tinha conquistado em 21 anos para ir por um lugar onde eu não conhecia. E quando eu cheguei lá ainda teve pandemia. Mas hoje eu estou vivendo uma realidade a qual Deus já estava vendo lá atrás que eu iria viver. Deus já está vendo o seu futuro. Deus já está criando o seu futuro. O caminho já está sendo preparado. Ame, cuide. Em terceiro lugar, a fé transbordante, ela nos dá a capacidade de encontrar um significado, um propósito em meio a caos e incertezas. Quem sabe você está vivendo algumas incertezas na sua vida, mas eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, Ele é a certeza da sua vida. As incertezas do mundo não são aquilo que Ele está falando para você. Ele tem uma certeza depositada em você. Não importa o que a sua família está falando, o que o seu emprego está dizendo, o que a sociedade está dizendo. Estamos vivendo esses dias aí, esse negócio dessa lei assinada aí. Eu já falei lá em Melbourne, querido, fica tranquilo. Não é o homem que vai ditar o que vai acontecer na sua vida, é Deus. É Deus. É Deus. E se acontecer alguma coisa, ainda é plano de Deus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, a nossa visão, ela precisa estar depositada no propósito que Deus colocou na sua vida. Cada um de nós temos um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado. Eu terminei um culto esses dias lá em Melbourne e a pessoa me procurou e falou, pastor, mas eu não tenho propósito nenhum, não tenho chamado não. Eu falei, querido, não fale isso para a sua vida, porque Deus te criou com um propósito. E a Bíblia diz que eu e você fomos criados para louvor da glória dele. Só isso já é suficiente para eu entender o meu propósito e o meu chamado. Eu fui criado para louvor e glória do Senhor Jesus. O detalhe é que nós queremos viver essa vida da passividade. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te encorajar a cultivar essa fé. Deus te trouxe aqui nesta noite para transbordar essa fé em todas as áreas da sua vida. Eu quero te dizer, querido, busque momentos de comunhão com Deus, querido. Busque momentos, seja através da oração, seja através da leitura da palavra, da consagração da sua manhã, da sua tarde, da sua noite, do seu jejum, da sua adoração. Nós precisamos levar uma vida de adoração diária. Nossa vida precisa ser de uma entrega total. Se você quer viver uma vida de fé transbordante, você precisa entregar tudo.
Essa é a notícia que eu tenho para você hoje. Ou você entrega tudo, porque no reino de Deus ou é tudo ou é nada. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo a Mamon. Porque a Bíblia só fala de 2 senhores. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Satanás, ele não está nem quadrado aí, mas ele quer te perturbar. Ele quer atrapalhar os sonhos de Deus para a sua vida, mas ele é mentiroso. E nesta noite eu declaro sobre a tua vida que nenhuma arma forjada do inimigo prevalecerá na sua vida. Nada que o inimigo tem planejado contra você prevalecerá. Você viverá 100% os sonhos de Deus, porque você está entrando no lugar certo, você está se consagrando, buscando a presença do Senhor. A sua vida é uma vida de fé transbordante. A sua jornada é uma jornada que você não está sozinho. O Senhor está contigo todos os dias. Querido, Mateus 28:20 diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Baseado nessa palavra, querido, eu já estaria saltitando de alegria, eu já tinha dado um pulo desse banco aí, porque ele disse que ele está comigo. E se ele está comigo, querido, nada pode me fazer o homem, nada pode me fazer o inferno. Se levantam para cair. Algumas formas que nos impulsionam. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe o que é isso, querido? É nós termos uma natureza de uma fé transbordante. Você tem a natureza de uma fé transbordante. Você foi criado, você é a criatura de Deus. Você foi formado por Ele. Você tem essa natureza. É por isso que Hebreus está dizendo que nós temos a fé. A nossa fé é uma certeza. O detalhe é que Satanás quer nos colocar diante de um espelho e querer nos enganar. Mas nesta noite a natureza de Deus volta em você. A natureza de Deus, ela vem te mostrar quem você é nele. Mateus 17:20 diz assim, querido: respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Sabe o que é isso, querido? Isso é o poder da fé transbordante. Isso é o poder da fé transbordante. Há um poder na fé que você tem em Deus. A Bíblia está dizendo em Mateus que você vai dizer para o monte: passe daqui para lá. E ela está dizendo: e passará. Você terá a ordem de comando. É você que nesta noite vai dar o comando para aquilo que está atrapalhando você. É você que nesta noite vai dar a ordem de comando e vai dizer: eu não viverei mais isso, eu entrarei na minha realidade em Jesus. Eu passarei a viver esse poder dessa fé sobrenatural. Hebreus 10:23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A promessa não foi você que fez, querido. Não fui eu que fiz. Não foi o pastor Leandro que fez. Foi Deus. E se foi Ele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, nesta noite, essa palavra de Hebreus 10:23, ela traz para nós a perseverança da fé transbordante. Nós precisamos perseverar na esperança sem vacilar. Queridos, você não pode vacilar. Você precisa estar comunicado com o Espírito Santo em todo momento. Ele te chama nesta noite a viver essa realidade da presença sobrenatural. Nós precisamos entender, queridos, que nós não estamos sós, querido. Muitas das vezes nós podemos até se sentir só, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Basta uma palavra do Senhor e tudo se faz novo. Olha o que Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por isso será morta.
A nossa fé precisa e requer de nós um movimento. Não é eu sentar na sala da minha casa e só ficar falando, venha as compras, venha o dinheiro, venha isso, venha... Não, querido, nós temos que falar e nos movimentar. A obra, ela vai levar a gente à conquista. A obra vai fazer com que eu e você chegaremos mais rápido ao lugar que Deus já declarou que nós iremos chegar. Isso é ação decorrente que nós precisamos fazer para viver essa fé transbordante. Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Por que ainda não se viam? Deus mandou Noé construir uma arca, querido, dizendo que ia ter um dilúvio. Sendo que esse dito para Noé foi num tempo que nunca tinha chovido. E o que Noé fez? Noé olhou para o alto e disse, Deus, tu está louco, não existe isso. Noé não fez isso, querido. Ele entendeu que divinamente ele estava sendo instruído para cumprir algo sobrenatural. Noé construiu uma arca e ele durou ali entre 100 e 120 anos para construir uma arca. E Deus cumpriu a promessa, ele disse que enviaria chuva e ele enviou. E se Noé não tivesse crido no que Deus falou para ele, e tivesse esperado com paciência no Senhor, porque não é fácil esperar 100 anos não, querido. Nós hoje não sabemos nem se a gente vive 80, que dirá esperar 100. Noé trabalhou firme e duro. Eu particularmente, eu fico pensando assim, eu fico imaginando quando eu leio esse movimento de Noé, como é que deve ter sido? Ele deve ter sido muito zombado. O nego devia passar na frente da casa dele e ele lá cortando madeira, fazendo aquela arca daquele tamanho. O nego devia dobrar de rir. E ele dizia, Deus está dizendo que vai mandar chuva. Torrente e chuva virão. O povo devia, gente, eu imagino que o povo devia assim, falar assim, esse cara é o mais louco que já apareceu na terra. Querido, nós somos loucos, sim, mas loucos para viver aquilo que Deus fala para nós, loucos para viver aquilo que Deus tem dito sobre as nossas vidas, loucos para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos ser tementes a Deus, querido. E para terminar, Romanos 10:17 diz assim, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isto chama-se a fonte da fé transbordante. Você quer estar renovado na sua fé? Você quer estar sendo praticante dessa fé? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler, estudar a palavra de Deus. Você precisa depositar os seus dias na palavra de Deus.